Bom, pessoal, por fim, vocês deverão realizar como tarefa os exercícios 1 e 2 da apostila de vocês, que estão aí na página 51, tá? O primeiro deles pede para vocês explicarem a importância dos salões, dos cafés e dos clubes de leitura para a difusão das ideias iluministas pela Europa no século XVIII. E o segundo, para explicar o que foi o despotismo esclarecido e apontar qual o papel desempenhado por Voltaire, né, na organização dessa nova forma de governo. Em relação à primeira, caberia vocês lembrarem, então, né, que os salões eram espaços mais informais do que as universidades ou as academias de ensino, onde as pessoas se encontravam para discutir diversos temas, de vista aí do rigor científico, do uso da razão, né? Ali então se reuniam diferentes grupos, representantes de grupos sociais, né? Desde os membros da nobreza até os comerciantes, funcionários públicos, médicos, advogados, entre outros, né? Espécies aí de personagens síntese, né? Personagens pessoas que vinham aí de vários segmentos sociais, né? Muitos desses salões, então, eram frequentados pelos próprios pensadores do iluminismo, como, por exemplo, o próprio Montesquieu e o D'Alembert, né? Espaços, então, que acabaram se tornando fundamentais para a difusão do pensamento iluminista nessa época. Reflitam sobre essas questões para responderem, então, a essa primeira questão da tarefa. E com relação ao despotismo esclarecido, que foi aí uma forma, né, de governo criada a partir da influência dos ideais e das ideias iluministas, né? Alguns monarcas passaram a se utilizar desses ideais e dessas ideias, criando então o despotismo esclarecido, né? Os ideais defendidos pelos filósofos iluministas, para implementarem aí reformas políticas e administrativas em seus governos, né? Voltaire se tornou, inclusive, o conselheiro de um dos reis, do rei Frederico II da Prússia, né? Como eu comentei com vocês, e com isso ele colaborou aí ativamente para a reformulação da organização desse Estado na época e para a própria organização histórica aí do chamado despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado. Vocês deverão fazer essa tarefa, seja no bloquinho, seja num arquivo em Word, caso prefiram, anexar isso como resposta aí às atividades pelo Google Classroom. Ok? Qualquer dúvida, eu permaneço à disposição. Vocês poderão, inclusive, entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, conforme já vínhamos fazendo, tá? E eu permaneço à disposição aqui para a gente, além de realizar as atividades, estabelecer dentro desse espaço que temos uma dialética, né? Uma conversação sobre os assuntos estudados. Quem quiser, poderemos usar lá no WhatsApp o nosso grupo para debate, eu respondo com áudio, texto, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso corresponda, a produção de vídeos, né, corresponda um pouco mais à expectativa que vocês têm com essas aulas online. A gente sabe que não é o ideal, mas é o que temos para hoje, né? E vamos todos nos adaptando. Pessoal, agradeço e a partir da próxima aula nós estudaremos alguns aspectos da revolução científica no contexto histórico do iluminismo. Um abraço.